Paz do Senhor, querida igreja. Bom estarmos aqui na casa do Senhor. E nessa ocasião em que festejamos o aniversário de um amigo, de um companheiro, pastor Luiz Lúcio, é uma alegria muito grande. Sinto-me até muito honrado pelo convite, irmã Beto. Muito obrigado pelo convite de poder ministrar a palavra do Senhor na igreja de um companheiro, de um amigo, pastor Lúcio. Obrigado, pastor Eli, pela sua amizade. Pastor Roberto Ovalle, nosso vice-presidente, bom estar aqui. Seria bom ter ouvido o senhor, mas o convite foi formulado a mim. Eu agradeço de coração a oportunidade, mas entendo que qualquer um de nossos companheiros aqui poderia trazer uma mensagem do céu para a igreja, e principalmente o nosso vice-presidente. Companheiros, muito bom estar com vocês aqui. Igreja da Santa Luzia, uma alegria poder estar com essa igreja. Tem alguns amigos que a gente conhece aqui. Não vou mencionar o nome, porque eu vou ter que falar quase o nome de todos que tem aqui, né? Os missionários. Mas eu quero deixar um versículo para ganhar tempo. Capítulo 5 de Hebreus. Parabéns pelo pastorado do pastor Osni, 10 anos. Parabéns pelo aniversário, mais um ano de vida. Irmã Irene, Deus abençoe. Capítulo 5 de Hebreus, versículo 4 diz assim: ninguém, portanto, toma essa honra para si mesmo, senão quando convocado por Deus, como aconteceu com Arão. Pode sentar, querida igreja. Vou ser breve. Não é difícil a gente ver, participar de cultos alusivos ao aniversário de alguém, em que a presença de Deus se manifesta nesse culto. Acontece, várias vezes acontece. Mas algumas vezes também a gente vê que o culto é mais voltado para uma simples homenagem, e pronto. Parabéns pela igreja, que apesar de homenagear o seu pastor, também está aqui para cultuar o seu Deus. Aleluia. Eu tenho uma palavra de Deus para o pastor ali. Eu recebi, e é um presente que você vai receber. Foi Deus que pôs no meu coração. Eu tenho certeza disso, pastor ali. Eu não tenho nenhuma dúvida do que eu vou falar, que veio do céu para o pastor. Embora possa ser para mim também, possa ser para muitos aqui nessa noite, mas principalmente para você. Ninguém toma, portanto, essa honra para si. Não faça isso. Nunca queira ser o que Deus não te chamou para ser. Isso é um perigo. Isso é doloroso. Não é tão fácil como se pensa. Muita gente olha para o pastor, vê o carro dele, vê o terno dele, vê a casa dele, mas não sabe a origem da chamada dele. Ninguém tome para si essa honra. Isso é só para quem Deus chama. É só para quem Deus quer. Nunca queira ser o que Deus não quer que você seja. Fique no teu lugar. Tu vai para o céu sendo crente. Aleluia. Tu vai para o céu sendo crente. Agora, se Jesus te chamar para ser um pastor, não rejeite. Seja um pastor. Eu comparo um pastor com um bambu. Mas tem tanta coisa boa para se comparar, mas eu comparo com um bambu. O bambu tem uma espécie de bambu chinês, irmãos, que quando a sua semente é lançada no solo, ele fica 4 anos, só com um brotinho despontando. E quando você olha para aquilo, você parece que não vai sair nada dali.
São 4 anos com aquele broto, crescendo vagarosamente. Só que acontece um mistério muito grande, que poucas pessoas enxergam. É que lá no subsolo, essas raízes, durante esses 4 anos, elas vão se alastrando de tal forma, e se entrelaçando, e abraçando tudo que vê pela frente, pedras, rocha, que depois dos 4 anos, em apenas um ano, essa espécie de bambu chinês, ele cresce cerca de 24 metros, em um ano apenas. E ele vai crescendo em um ano, que não aconteceu em 4 anos, acontece em um ano. Existem mais de 600 espécies de bambu, mas essa espécie é muito interessante. E pastor é igual bambu. Você hoje vê o bambu 24 metros, mas você não viu os 4 anos que ficou ali apenas um broto, Deus dando estrutura. Aleluia. Deus alicerçando aquela planta para que ele pudesse crescer. E outro, crescer para cima. Não é crescer para os lados. Tem muita gente querendo crescer para os lados. Crescer com seus galhos se espalhando horizontalmente. Quem é chamado por Deus cresce para cima. Aleluia. Oh, Jesus está aqui, querido. Glória a Deus. Bendito é o Senhor Jesus. Não queira crescer para lá. Não queira mostrar galho, a mostrar flores, a mostrar folhas. Não. Cresça igual um bambu. Não tem galho para atrapalhar, não tem galho para roubar a seiva, não tem galho para ficar engalhando nas coisas dessa terra. Ele cresce só verticalmente. E esse bambu cresce para cima. É uma espécie de bambu que quando cresce, ele cresce porque a sua raiz, irmão, tem estrutura para isso. E se você observar um bambu, ele é oco por dentro, mas ele não se quebra fácil no vento, porque ele tem nós. Cada experiência que a gente passa na vida, pastor, amarga, dura, que faz chorar, é um nó que se cria para você crescer mais um pouco, é outro nó que se cria para crescer mais um pouco, e assim a gente vai crescendo, pastor. Agora, uma coisa interessante é que o seu crescimento é sempre para cima. O crescimento do bambu é sempre de uma direção só. Ele não muda a direção. Ele não muda. Ele não tem nada que fique apegando ele nesse planeta aqui, nessa terra de tantos convites, de tanta sedução, de tantas ofertas. O crente tem que ser como o bambu. Não tem nenhum galho que vá para a direita, nem para a esquerda. Ele está indo só para cima. Dizem que um jovem, ele chegou para um sábio e falou para o sábio assim: eu quero um conselho, eu preciso de um conselho. E o sábio falou: entra na minha tenda. E quando o jovem entrou naquela tenda, ele observou que na tenda daquele sábio havia uma mesa, 2 cadeiras, um colchão e algumas vasilhas. E aquele jovem ficou meio decepcionado e disse assim: onde estão as suas coisas? Falou para o sábio: onde é que estão seus bens, suas coisas? Aqui eu vejo 2 cadeiras, uma mesa, um colchão e algumas panelas. E o sábio devolveu a pergunta para o jovem: onde estão as suas coisas? E o jovem falou assim para ele: não, mas eu só sou um passageiro, eu não ando com as minhas coisas. Ele falou assim: eu também sou um passageiro, eu também só estou passando por aqui.
Igreja de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Não se apega em nada aqui não. Não cria galhos aqui não. Seja como um bambu. Se desapega das coisas daqui. Não é pecado você possuir coisas. A Bíblia nunca condenou você possuir coisas. A Bíblia nunca condenou você possuir o dinheiro. A Bíblia condena o dinheiro te possuir. Crente tem que ser como o bambu. Crente tem que ser igual ao bambu. Ele não está embaraçado com nada. Ele está numa posição só. Desde que ele começou lá criando raiz, até a sua mais alta, até o limite da sua loucura, ele sempre foi numa direção só. Tem pessoas que no meio do caminho conseguem se desviar. Tem alguns que no meio do caminho conseguem se enrolar. Tem alguns que no meio do caminho conseguem se embaraçar com muitas coisas dessa vida. Mas graças a Deus que um homem chamado por Deus, ele cresce só numa direção. Eu fico pensando, há muitos anos atrás, pastor Roberto Vai, o pastor Ronaldo Fonseca, que hoje é deputado federal, e ele era vice-presidente do pastor José Gomes, lá na ilha do Pernambuco. E ele era bem novinho, obreiro, falava muito bem, uma linguagem muito polida. E eu era missionário nessa época em Minas. Ele falou para mim assim: irmão Roberto, você acha que eu devo me candidatar à política? Eu falei assim: quem te chamou para ser pastor? Aí ele falou: foi Deus. Então fica no que Deus te chamou. Parabéns, pastorinho. 10 anos na mesma direção. Do jeito que Deus te chamou. Eu sei que você teria proposta para poder fazer outras coisas na vida, como qualquer um de nós aqui temos também. Mas feliz é o obreiro que tem convicção da sua chamada. E por último, para terminar, o bambu, ele demora muito para crescer, mas quando cresce, ele cresce o tanto que Deus quer que ele cresça. Tem gente que está querendo crescer a qualquer custo, crescer de qualquer jeito, crescer sem raiz, crescer sem alicerce. Isso não funciona, queridos companheiros. Você só cresce o tanto que Deus quer, e você vai crescer à medida que as suas raízes permitirem você crescer. Oh, não queira crescer sem raiz. Não queira crescer sem submissão. Não queira crescer sem sofrimento. Não queira crescer sem sujeição a Deus. Não queira crescer sem se sujeitar à vontade de Deus. Você vai se quebrar. Não queira se despontar antes do tempo. Deixa Deus formar raízes na tua vida. E por último, o bambu é útil. É uma das plantas mais úteis que tem. Você sabia que com bambu você faz artesanato? Você sabia que com bambu você faz móveis? Você sabia que com bambu você faz cerca? Você faz até cerca viva. Você não precisa matar um bambu para fazer uma cerca. Você tira vara para pescar peixe com bambu, com uma espécie de bambu. Você faz coisas tremendas com bambu, móveis lindos com bambu. Até a folha do bambu você consegue fazer balaios com ele. Escute uma coisa que eu vou dizer aqui, pastor Ney. Escute bem. A Bíblia diz em Gálatas 6:9: não nos desfalecemos de fazer o bem, pois se não desistirmos, colheremos no tempo certo. Eu sei que na caminhada de um pastor, eu sei que na trajetória de um pastor, de um obreiro chamado por Deus, ele encontra muitas coisas para entristecer. Isso é normal acontecer. Não é porque Deus me chamou, não é porque Deus lhe chamou,
Não é porque Deus chamou os nossos companheiros, nosso pastor, nosso presidente, que as coisas têm que tudo dar certinho para Deus. Não. A despeito da gente não ser às vezes compreendido, a despeito de às vezes você ser até judiado, a despeito de você até não ser muito assim honrado, a despeito de tudo isso, não nos cansemos de fazer o bem. Aleluia. Porque tudo que a gente faz é para Deus. E a recompensa, ela pode não vir daqui, pastor. Quantas das vezes a gente investe em alguém que decepciona nós, como pastor, como obreiro. Você ajuda alguém que amanhã se volta contra você. Você abençoa alguém que amanhã se torna seu inimigo. Mas continue sendo útil, porque o crente foi chamado para isso. Aleluia. Bendito é o Senhor. Não pare de fazer o bem, porque quem vai dar a colheita disso é Deus. Talvez você tenha se decepcionado. Eu me decepcionei, pastor, mas me decepcionei feio. Eu fiquei muito amargurado e